Bom dia, crianças. A Lu e eu hoje estamos aqui para aprendermos mais uma coisinha que é muito fácil. Hoje nós vamos aprender separação em sílabas. E vocês vão me dizer, tia, isso nós já sabemos. Sim, desde lá do primeiro ano, quando aprendemos as primeiras palavrinhas, nós aprendemos que as palavras podem ser separadas em sílabas. Mas hoje nós vamos aprender algumas regras da divisão silábica. Em primeiro lugar, nós vamos aprender a classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Isto é muito fácil, nós já sabemos também. Sabemos que as palavras que têm apenas uma sílaba são chamadas de monossílabos, como diz e lá. Sabemos também que as palavras que possuem duas sílabas são chamadas de dissílabo, como copo, mala. As palavras trissílabo são as palavras que possuem três sílabas. Capitão, mochila. E as palavras que possuem mais de três sílabas, quatro sílabas ou mais, são chamadas de polissílabo. Matemática, enriquecer. Se tiver dúvida na divisão silábica, é só fazer como eu, falar pausadamente. Porém, existem algumas regrinhas que vão nos ajudar quando tivermos dúvidas sobre algumas palavras um pouco mais complexas. Regras da divisão silábica. Primeira regra: separam-se as vogais dos hiatos, como na palavra saída. O A e o I junto aí forma um hiato, porque na hora de separar as sílabas, as vogais ficam separadas. Olha, sa, i, da. Se você falar pausadamente cada pedacinho, você não irá errar. Va, zi, o. O hiato I e O ficaram separados. Separam-se as letras dos dígrafos RR, SS, SC, SC cedilha, XC. Por exemplo, na palavra carro, um R fica em cada sílaba, sabendo que o R não pode ficar sozinho, hein? Ele tem sempre que ficar junto com uma sílaba. Na palavra passo, um R para cada lado. Na palavra descer, o S fica numa sílaba e o C fica na outra. Desço e excesso. Aqui na palavra excesso, nós temos dois dígrafos. Olha, o XC, o X ficou numa sílaba e o C noutra. E o SS, que também ficou cada uma em uma sílaba separada. Viu como é fácil? É só prestar atenção nas regrinhas. Terceira regrinha: não se separam os ditongos e os tritongos. Loiro, glória, Uruguai. Em loiro e glória, nós temos um ditongo em cada palavra. E na palavra Uruguai, nós temos um tritongo. Elas não se separam. Viu? Facilzinho guardar estas regrinhas.
Quarta regrinha. Não se separam os dígrafos CH, LH, NH, GU e QU, como nas palavras chapéu, molhado, ninho, sangue, quente. Estes dígrafos não podem ficar separados, eles ficam sempre juntinhos na mesma sílaba, viu? Molezinha, né? Quinta regrinha. Não se separam os encontros consonantais que iniciam a sílaba, que vem no comecinho da sílaba, que vem na primeira sílaba. Como em psicologia, o P e o S não se separam. E pneumático, o P e o N não se separam, porque eles vêm na primeira sílaba da palavra. Então, eles ficam juntos. Porque eu não posso deixar uma consoante sozinha. Eu não posso deixar o P sozinho. Então, nesse caso, não se separam. A sexta regrinha. As consoantes internas, desacompanhadas de vogal, ficam em sílabas diferentes. Aí sim, neste caso, não está no início da palavra, não está na primeira, bem no comecinho, está no meio. Então, nós devemos separar, como em objetivo, o B ficou numa sílaba e o J ficou na outra sílaba. E digno, o G ficou numa sílaba e o N ficou na outra. É o mesmo caso de advogado e abstrato. Então, temos que prestar bastante atenção, tá? Porque quando as duas consoantes vêm juntas bem no iniciozinho da palavra, elas ficam juntas. Agora, quando vem lá para o meiozinho da palavra, aí elas se separam. Sétima regrinha. Separam-se as vogais iguais e o grupo consonantal CC e C cedilha. Por exemplo, na palavra coordenar, nós temos duas letrinhas O juntas. Elas vão se separar. Cada uma vai ficar em uma sílaba. É o mesmo exemplo da palavra caatinga. Ela possui duas vogais A juntinhas. Então, ficará uma vogal em cada sílaba, ficando assim, caatinga. Na palavra confeccionar, nós temos duas consoantes iguais juntinhas, o C. Irá ficar uma em cada sílaba. Confeccionar. É o mesmo exemplo da palavra ficção, que temos um C e um C cedilha juntos. O primeiro C vai ficar numa sílaba e o C cedilha vai ficar na outra sílaba. Ficção. Moleza, né, gente? Se vocês gravarem essas regrinhas, nunca mais vocês vão errar. E por último aqui, deixa eu tirar, tem muito papelzinho aqui para não atrapalhar vocês. A oitava regrinha. Não se separam os grupos consonantais formados de consoante seguida de L ou de consoante seguida de R, que são palavras como PR, BL, CL. E aqui nós temos dois exemplos muito fáceis. Olha, abrigar. O encontro consonantal do B e do R não podem ser separados. Então, vão ficar na mesma sílaba, ó. Abrigar. A mesma coisa na palavra aplicar. O encontro consonantal PL vai ficar na mesma sílaba.
Então, teremos aplicar. Para que vocês gravem com maior facilidade, vocês, após assistirem este vídeo, vão pegar o caderninho, colocar a data, escrevam em aula e eu vou colocar este pontinho das regras da divisão silábica em PDF para ficar mais fácil, ou para a mamãe imprimir para colar no caderninho, ou para vocês copiarem a matéria para o caderninho, tá? E este foi o videozinho de hoje. Estou morrendo de saudade de vocês. Beijinho a todos. E a Lu tá se despedindo também de vocês. Até o próximo vídeo, criançada!